Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá. Meu alarme tocou. Eu imediatamente desliguei. Ei, cara, acorda, você vai se atrasar. Meu colega de quarto deu alguns tapinhas no meu ombro para me acordar. Verifiquei as horas no meu celular. 8h50. O funeral do meu primo era pontualmente às 9h. Pulei da cama num instante e corri para o banheiro para arrumar minhas coisas. Saí correndo do meu dormitório e fui em direção à igreja, que ficava a 15 minutos de distância. Cheguei bem na hora. A cerimônia ainda não tinha começado. Recuperando o fôlego, sentei-me ao lado de um amigo próximo no último banco, perto da entrada da igreja. Acordou tarde, hein? Ele disse. Ah, sim, meu celular estava no silencioso. Não ouvi o maldito alarme. Ainda bem que meu colega de quarto me acordou. Eu respondi. O que você falou? Ele disse. O meu celular estava no silencioso, meu colega de quarto me acordou. Respondi. Ele apenas me encarou sem dizer nada por alguns segundos e disse: Mas seu primo era seu colega de quarto. Meu coração deu um pulo. Por mais confuso que ele estivesse, olhei lentamente para o caixão do meu primo, enquanto o padre caminhava até o altar para começar a cerimônia. Sempre amei animais. Parece que os entendo, e eles gostam de mim. Tenho 3 gatos e um cachorro, todos adoráveis de uma maneira única. Ao longo dos anos, percebi que meu amor pelos animais é mais do que apenas isso. Eu realmente sinto como eles se sentem e entendo suas necessidades. Acho que você pode me ver como uma espécie de encantador de animais. Um dia, esse meu dom começou a me dar mais do que eu queria. Comecei a notar uma pequena criatura escura rondando minha casa. Era quase do tamanho de uma criança, coberta de pelo cinza escuro, um capuz preto em miniatura escondendo a maioria de suas características. A primeira vez que vi, fiquei completamente assustado. Joguei o livro que estava segurando e comecei a gritar até meus pulmões ficarem sem ar. A criatura desapareceu, aparentemente com medo de mim. Por algum motivo, meus gatos não pareciam notá-la. Logo depois, Maggie, minha gata mais velha, começou a se sentir mal. Eu podia sentir isso antes que ela mostrasse qualquer sinal de doença. Seus movimentos pareciam mais lentos e ela comia menos. Ao mesmo tempo, a criatura escura começou a ter um interesse particular por Maggie. Fui ao veterinário e Maggie estava doente. Câncer. Maggie ficava mais doente a cada dia e a criatura desconhecida ficava mais ousada, tentando ir até ela quando eu não estava olhando. Sempre eu corria para espantá-la e ela desaparecia no ar. Eu podia sentir a dor, o medo e a confusão de Maggie. Cuidei dela o melhor que podia, mas sabia que isso não duraria muito tempo. Um dia, acordei e a criatura estava sentada bem ao lado de Maggie. Um medo profundo tomou conta do meu corpo enquanto eu sentia a energia na casa esfriar. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto eu chegava mais perto tentando proteger Maggie daquela coisa. Maggie ainda estava com dor, mas quanto mais perto a criatura chegava dela, mais calma ela parecia ficar. Eu podia sentir isso. E contra meu melhor julgamento, não fiz nada. Apenas observei, enquanto a pequena mão da criatura tocava Maggie, fazendo toda a sua angústia diminuir. O pequeno ser deu uma última olhada para mim, como se estivesse curioso, e desapareceu para sempre. Maggie morreu naquele momento. Demorei um tempo para perceber, mas acho que essa criatura era a representação física da morte de Maggie.
Desde então, cada vez que um dos meus gatos mia em minha direção sem motivo, não consigo me livrar da sensação de que eles veem algo que eu não consigo ver. Talvez, só talvez, eles estejam me ajudando a adiar o inevitável. Nossa pequena cidade tinha uma regra simples: nunca fale e nunca brinque com as crianças do outro lado. Elas moravam do outro lado da nossa cidade. Agora nós, curiosos, nunca questionamos por que não podíamos brincar com elas. Porque elas eram estranhas. Nem mesmo Marco, o valentão da nossa turma, demonstrou interesse em quebrar a regra. "Tenho coisa melhor para fazer", ele dizia quando questionado. Ele mentia, estava com medo. Bem, todos nós estávamos. As outras crianças tinham hábitos estranhos. Elas brincavam em horários muito estranhos. Se você escutasse com atenção, podia ouvir suas risadas, gritos e sussurros abafados. Eram muito altos durante nossa hora de dormir. Minha mãe odiava falar sobre elas. Ela até fez uma nova regra: mesmo que você as ouça, ignore-as. Não tínhamos permissão para discutir em casa sobre nada relacionado àquelas crianças. O velho George, que morava na esquina da cidade, costumava nos contar histórias sobre as crianças estranhas, vestidos estranhos que elas usavam, brincadeiras estranhas que gostavam. George uma vez nos contou sobre uma das brincadeiras que essas crianças faziam. Elas forçavam uma outra criança de sua turma a fazer, a mandavam fechar os olhos e recitar alguns cânticos, e então a abandonavam sozinha em lugar nenhum. Mas uma coisa que eu mais odiava nas outras crianças era que elas nunca obedeciam às mães. Elas não iam para casa apesar das ordens. Nós, do outro lado, em poucos segundos após as regras passadas, corríamos de volta para o cemitério e entrávamos de volta para nossos respectivos caixões. Gosto da regra da nossa cidade. As crianças do outro lado são muito estranhas. Acordei ao lado da minha esposa, que eu nunca tinha visto antes, na cama em que eu não tinha ido dormir. Ela abriu os olhos, espreguiçou-se e então me beijou na bochecha, do mesmo jeito que ela não fazia todas as manhãs. No canto do quarto, uma mancha branca se contorcia. Antes que eu pudesse me sentar para ver melhor, minha filha, que eu também não conhecia, veio da sala gritando: "Acorda, papai! É hora de ir ao parque!" Afinal, era fim de semana e nenhuma vez eu tinha visitado o parque que íamos todo sábado. Ok, vamos nos arrumar", falei. Enquanto eu estava na cozinha olhando pela janela, vi a mesma mancha branca flutuando no jardim dos fundos. Abri a cortina para ver melhor. Minha esposa me abraçou por trás e deitou a cabeça no meu ombro. "Você está bem? Você parece um pouco distraído", ela disse. Eu não deveria saber que ela perceberia. Tudo bem, só cansado", falei. Algo não estava certo. Tudo parecia familiar, mas eu nunca tinha visto nada disso antes. Coloquei minha filha desconhecida no meu carro desconhecido e fomos para o parque para um dia de passeio em família. Se era ou não minha família, eu ainda não tinha decidido. De vez em quando, a mancha branca voltava à minha visão. Quanto mais eu focava nela, maior ela ficava, até que ao redor dela as linhas da realidade se borravam, enquanto recuavam para o nada. Por alguma razão fui atraído para essa mancha, mas antes que o vazio pudesse me envolver completamente, minha filha me agarrou pelas mãos. Quando olhei para trás, elas não tinham se tornado nada mais do que uma pintura abstrata inacabada. Elas choraram e imploraram para que eu não fosse. Seria horrível abandoná-las, elas eram tudo que eu sempre quis, mas nada que eu já tive. Eu as amava mais do que as palavras podem dizer, mas essa não era a minha vida. Foi um erro, um acidente, uma mentira.
Limpei uma lágrima do olho da menina que não era minha filha e disse: "Isso não tá certo. Tenho que ir, sinto muito. Eu te amo." Virei-me e caminhei para a mancha em branco. Enquanto eu fazia isso, as bordas do meu corpo se quebraram em pequenos fragmentos e se espalharam até que eu desapareci completamente. Agora eu não tinha esposa, nem filha, nem forma física. Eu respirei fundo com os pulmões que eu não tinha. "Tenha paciência, Sr. Taylor. Estou tentando descobrir o que deu errado e fazendo os ajustes necessários", o médico me disse. "Por favor, se apresse, doutor. Quero estar com eles novamente o mais rápido possível", falei. "Claro, Sr. Taylor. Ok, tudo pronto. Espero que dessa vez seu subconsciente aceite a simulação. Indo de novo em 3, 2, 1. Acordei ao lado da minha esposa. Ela abriu os olhos, espreguiçou-se e então me beijou na bochecha, do mesmo jeito que fazia todas as manhãs. Ontem meu amigo fez uma aposta comigo, que ele ia conseguir pegar o máximo de mulheres possível. Ele conseguiu incríveis 37 mulheres em apenas 24 horas. Uma quantidade doida para um dia normal. Mas este não era um dia normal. Ele não sabia que em breve seria pai de 6 filhos. Senão, não teria feito isso. Ontem, Ana surtou e cortou a garganta de seu ex-marido tóxico. Os vizinhos que passavam por ali viram tudo pela janela, mas simplesmente se entreolharam, deram de ombros e continuaram andando. Ana continuou seu dia como sempre, deixando o corpo ainda quente no chão. Ela não sabia que seria presa por assassinato. Senão, não teria feito isso. Ontem, Lúcia levou o marido e os filhos para um passeio nas estradas perigosas próximas ao oceano. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o volante, enquanto seus filhos estavam sentados tranquilamente no banco de trás. Ela e o marido trocaram olhares, enquanto ela sacudia o carro para a direita, em direção às ondas do oceano. Ela não sabia que sobreviveria, e seu marido morreria junto com os filhos afogados a mais de 2 metros de profundidade. Senão, ela não teria feito isso. Agora, você pode estar confuso, mas vou te contar por que essas pessoas fizeram isso. Ontem, foi anunciada a notícia de que um asteroide estava vindo direto para a Terra. Todo mundo entrou em um caos sem precedentes, pois todos tiveram que decidir o que fazer nas suas últimas 24 horas. Mas hoje ocorreu um pandemônio total e completo, porque o asteroide errou a Terra. Até a próxima. Obrigado.